curar os dois adolescentes que têm sonho, um futuro. Por que Deus não fez? Essa mistura de emoção que meio cruel. Puxa vida, o que a gente tem que fazer? Mas lendo um pouco da Bíblia, conhecendo um pouco da Bíblia, a palavra de Deus, ela me dá uma noção daquilo que Deus é. Quem é esse Deus? Uma pequena introdução que eu vou fazer aqui sobre a pessoa de Deus. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Isaías capítulo 40. Isaías 40. É bom acompanhar para você entender um pouco sobre a pessoa de Deus. Porque de vez em quando algumas pessoas parecem ficar revoltadas com Deus. Deus não fez isso comigo. Deus não me deu marido, não me deu mulher. Deus não curou, matou meu irmão, matou meu familiar. Deus não é injusto. Você conhece Ele? Quem é Deus para você? De vez em quando se pergunta, eu vou colocar Deus contra a parede. Você colocar Deus contra a parede. Eu questionar esse Deus. Quem é esse Deus, afinal de contas? Isaías capítulo 40, versículo 12. Começando no versículo 12. Eu vou ler bem rápido, por causa do nosso horário. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas, perdão. Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem pode o suficiente, aliás, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo e instruir a Deus? Quem pode aconselhar a Deus, instruí-lo ou ensiná-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom. Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Versículo 15. Não, pois todas as nações no mundo não passam de uma gota no balde. Todas as nações do mundo, ao ponto de vista de Deus, são semelhantes aqui como uma gota. Acha uma gota de água. Nações, não é uma pessoa. As nações, mais de 7 bilhões da população mundial para Deus, parece que uma gota de água num balde. Olha para essa gota de água e você está dentro dessa gota de água. Quem você dentro dessa gota de água? Consegue se identificar? Quem você? Quem você? Não são, continuando, não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Toda a terra. Como um grão de areia, Deus levanta. Terra inteira. Versículo 16. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. 17. As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos, valem menos do que nada. Quanto você vale? Diante de Deus. Menos que zero. Menos do que zero. E menos do que zero, quem você é? Menos do que zero, você o quê? A gente precisa conhecer mais esse Deus. De fato. Não estou me referindo em relação ao amor que Ele deve ter por nós.
Mas comparando a pessoa de Deus comigo, como criatura, porque de vez em quando a gente fica achando estranho a nossa fala, nossas expressões humanas, tentando desafiar a Deus. Deus vai se ver comigo. Dou risada. Deus vai se ver comigo. Vou dar um soco em Deus. A mão de Deus. Que mão de Deus, cara? Você já viu a mão de Deus? A mão de Deus caberia aqui. Nesse salão aqui. Na sua casa, caberia. De vez em quando a gente se empolga, a gente fica dizendo que a mão de Deus está aqui. Olha aqui. Você conhece a mão de Deus? Já viu ela? As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos, vale menos do que nada. São apenas vazio. 18. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Versículo 21. Acaso não ouviram, nem não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Versículo 22. Deus se assenta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem como gafanhotos. Pequenininho. Não sei, já expliquei sobre isso aqui alguma vez. Não sei se você... Para quem já andou de avião, se anda de avião, olha embaixo, as casinhas assim, parece que... As nossas casas, parece que é casca de fósforo assim. Você não consegue nem ver as pessoas andando. Lá embaixo parece que é formiga, parece que é barata andando lá embaixo. Esse Deus, olha a visão que Ele tem. Não é por falta de amor, mas a tamanho da grandeza dEle, que Ele representa sobre a face da terra. E a gente tentando, questionando a Deus, será que por que não fez, por que faz, por que falou? A gente tenta se ensoberbecer, dizendo que é por que Deus não fez isso para mim, por que não fez isso para aquilo, por que Deus não... Com todo respeito, cale-se diante do Senhor. Fica quieto. Mais fácil. Talvez quieto Deus possa te livrar. Calado. A gente é insignificante diante do Senhor. Versículo 22. Deus se assenta acima do círculo da terra. E para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. E estende os céus como uma cortina. E faz com eles sua tenda. Versículo 23 a 24. Vamos pular. Agora versículo 25. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Quem é? Quem criou as estrelas? E Ele as faz sair como um exército, uma após uma, e chama cada uma pelo nome. Entendeu? Deus conhece o nome de cada estrela. De vez em quando você fica pirado, aí diz, Deus esqueceu de mim. Não é piada isso. Se Deus conhece cada nome da estrela que Ele criou, não vai se lembrar de você. Como é que esse Deus esquece de mim? Porque não estou vendo milagre, porque não está acontecendo nada na minha vida. Você pode esquecer dele, eu posso esquecer dele, mas Ele jamais esquece de você. Jamais. Ele chama pelo nome cada estrela. Por causa do seu grande poder e a sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Senhor, ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu,
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. E até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O apóstolo Paulo, ele teve a mesma revelação de Deus. No capítulo 11 de Romanos, versículo 33, o apóstolo Paulo diz: "Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Ninguém pode entrar no caminho do Senhor. Ninguém pode dizer para Deus: você está fazendo o caminho errado, vá para cá. Ninguém consegue fazer isso. Deus está indo numa direção errada. Em vez de ir para frente, não, volta para trás. Você dá dica para o Senhor. Ninguém consegue sondar o caminho do Senhor. Versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode adivinhar nesse momento o que Deus está pensando a meu respeito? Aí você vai para Jeremias 29. Todos os planos de Deus para mim são perfeitos. Todos os planos de Deus para a sua vida são perfeitos. O que Ele faz é perfeito. Tudo é perfeito. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Quem explica os caminhos do Senhor? Pois quem conheceu? Ou quem foi o conselheiro dele? Ou quem o primeiro deu alguma coisa a Deus para isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem é esse Deus? Eu sou quem? Eu sou quem diante da grandeza desse Deus? Eu sou quem? Tudo que Ele faz por mim é perfeito. Mesmo quando me tira aquela pessoa mais querida, Ele é Deus. O que Ele fez é perfeito. Quando a Ana, depois de um longo tempo da esterilidade, entrando no templo para orar, Deus cumpriu a promessa para ele no capítulo 2, de 1 de Samuel. A Ana, ele fez um cântico, onde que ele diz que o Senhor é quem tira a vida, versículo 6, e quem a dá. Repita comigo: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Por que você fica aborrecido? O Senhor. Ele tem essa autonomia soberana. A hora que Ele quiser tirar, tira. A hora que Ele quiser dar, dá. E sem dar satisfação para ninguém. Sem precisar explicar para ninguém. Por que tirou a vida de fulano e tal? Vai pedir satisfação para ele. O que vai esperar de você? Não vai precisar pedir satisfação para ele. Por que deu a vida para fulano e tal? O cara não merecia. O Senhor deu vida para ele. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ele mata, Ele ressuscita. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado do príncipe.
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas na terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Nós estamos aqui no Campana de Milagres. Os milagres, o milagre sendo uma intervenção sobrenatural de Deus. Milagre depende da vontade de Deus, do querer de Deus, exclusivamente, não do homem. E quando Jesus ele esteve aqui na terra, mesmo sendo Deus, Ele fez milagres, sim ou não? Realizou milagres, sim ou não? Mas não realizou milagre para todo mundo. Quando Jesus esteve aqui na terra, havia mendigo, havia morador de rua, havia coxos, leprosos, gente doente. Havia tanta gente enfermos. Ele curou todos? Não curou todos. Curou só alguns. Aquele aqui que o procuraram. Mas o outro não curou. Isso também acontece hoje em dia. Nós estamos fazendo essa campanha, logicamente. E pode acontecer, não depende de mim, não depende de você. Pode acontecer entre nós, Deus curar alguns aqui, como Ele tem feito. E outros não. A vontade dEle é perfeita sempre. É perfeita. Por que Deus curou a mim e não curou fulano e tal? Na semana que a gente passou aqui agora, a gente estava passando um perrengue lá em casa. A pastora estava sentindo dores muito forte no estômago. Muito forte. Fez um monte de exames. E a gente, com aquela preocupação humana. O que está acontecendo, afinal de contas? O que está acontecendo? Ele fez o exame que tinha que ser feito. E aí foi ontem. Foi hoje, não foi ontem. Foi ontem que foi buscar o exame, Lili? Que foi para o médico? Lili está aí? O óculos está atrapalhando. Ele estava apreensivo em casa. Afinal de contas, o que vai dar? E foi no médico. Não deu nada. Estava orando lá em casa. Liliana, não vai dar nada. A preocupação humana a gente tinha. A gente tem. Poxa vida, a gente está uma situação muito delicada na igreja, com as coisas aí, com as famílias. Liliana estava sofrendo muito. Uma dor muito forte que ela sentia. Muito forte. De vez em quando a gente olhava para ela assim e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo com ela? Fazia um monte de exame. Apreensiva, a gente ficamos. Somos seres humanos. Chega lá, o médico fala, tu não tem nada. Não tem nada. Toma esse remedinho aí, tá? Para acalmar a dor. Não tem nada. Esse é Deus que a gente não sabe. Eu de vez em quando fico me pensando, eu acho que eu não conheço esse Deus o suficiente. Acho que eu não conheço Deus o suficiente. Na hora que a gente está pensando que Deus vai fazer isso, Ele faz outra coisa. Ele faz outra coisa, Ele faz outra. Tudo coopera para o bem. Tudo Ele faz perfeitamente para a glória dEle. Ele não tem a obrigação de fazer a minha vontade, mas Ele tem feito sempre o melhor para a nossa vida. Hoje também acontece isso. Acontece que nem todo mundo vai ser curado. Há milagre que acontece no imediato. A gente ora agora, Deus faz milagre. Existe milagre que acontece a médio prazo. Você recebe a palavra agora, recebe a oração, indo para casa, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, você vê a dor que você estava sentindo sumiu. Ou milagre aconteceu na sua vida. Outros milagres a longo prazo, é questão de meses. Receber uma palavra profética na sua vida, na sua casa. Daqui a alguns meses, alguns anos, você recebe milagre. E você fica pensando, não, puxa vida, eu acho que não, Deus não operou nada, não vai mais lembrar de mim. E é assim que a gente pensa. Recebe uma palavra na campanha de 12 dias. Quem se lembra mais de campanha de 12 dias? Mas uma palavra que você recebeu, Deus
tomou aquela palavra, pegou aquela palavra e vai liberar esse milagre na sua vida, na hora, no momento que Ele quer. A palavra vai ser liberada, ou foi liberada, e o milagre vai acontecer. Porém, quando esse milagre acontecer para você, você fica surpreso. O que é? Você vai comentar com a pastora que Deus, a gente pede tanto milagre diante de Deus, e quando Ele faz o milagre, a gente pergunta, hã? A gente acha estranho. Aconteceu isso. Você fica espantado. Você fica assustado. O que é isso que está acontecendo? É o milagre que Deus prometeu para você algum tempo atrás. Você esqueceu. Mas Ele jamais esquece. Isso acontece. E antes do milagre acontecer, você enfrenta a crise. A gente já falou sobre isso aqui. Antes do milagre acontecer, você enfrenta o quê? Desespero. Antes do milagre acontecer, a gente enfrenta que angústia, choro, abandono, acusações, sem fé. A gente não tem mais esperança, não tem mais força. Se pudesse, perguntaria para Abraão e a Sara o que eles sentiam, como se sentiam antes do nascimento de Isaac. Pergunta, se pudesse perguntar para Abraão e Isaac. Se pudesse perguntar para a mulher sunamita, como ela se sentiu depois da morte do seu marido e não ter o que comer em casa. Se pudesse, perguntaria para o casal do noivo, que na festa do casamento em Canaã, como se sentiram quando no meio do casamento acabou as bebidas, acabou o vinho. Como que se sentia antes do milagre acontecer? Se pudesse, não perguntaria para a mulher do fluxo do sangue, como que ele andava, ou ela andava, antes de ser curada. A mulher com a mão ressequida, havia mais de 24 anos, andava encurvada, andava com a mão ressequida, perdão. Se pudesse, perguntaríamos para o paralítico de Tanque, Bethesda, e para Maria, e a Marta, irmã de Lázaro. Se pudermos, perguntaríamos para um monte de personagens na Bíblia que experimentaram o milagre. Antes, como que eles eram? Como que eles estavam andando? Cansado, desanimado, angustiado, talvez abandonado. Talvez não tinha mais fé, como muitos de nós estamos desanimados. Como muitos de nós estamos cansados. Como muitos de nós não temos mais fé. Ninguém mais acredita. Porque tantas vezes, tanto tempo que eu pedi para Deus. Já estamos chegando metade do ano de 2025. E Deus não olha mais para mim. Como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Você fica meio descrédito. A fé sumiu. Não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de cantar, de servir a Deus, porque você se sente abandonado, largado. Se pudesse, por quê? Aguarde o momento, a sua surpresa vai chegar. Deus vai te surpreender. Momento antes do seu milagre, é um momento de crise que a gente passa. Muitas crises. Muitos dos milagres não acontecem pelo meu mérito. Muitos dos milagres vão acontecer na sua vida. Não é pelo seu mérito. Não porque você seja lindo, bonito. Porque você seja uma pessoa que é fiel ao culto. Uma pessoa que é fiel ao dizimista. Não é pelo seu mérito. Muitos milagres na sua vida, na minha vida, vai acontecer pela graça de Deus. A graça, favor imerecível. Não merecia ser João. Deus faz milagres na sua vida. Não merecia Irineu. Deus faz milagres na sua vida. No seu casamento, na sua família. Não merecia. Alguns milagres vão ser surpresa na sua vida. No momento em que você não tem mais força, está desanimado, no momento em que você não tem mais fé,
nem acredita mais em ninguém, com a vontade de abandonar tudo. Na hora que você fala, manda fechar o caixão, manda enterrar, de repente Jesus fala que não enterra porque eu vou ressuscitar. Na hora que você diz, eu já fiz de tudo, estou cansado, não tem mais força para nada. Jesus disse o seguinte, não tem mais força, mas eu vou te mostrar a minha força a partir de agora. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Deus traz cura. Quando menos se espera, Deus traz cura, ressuscita. Menos espera, Deus abre a porta. Quando menos espera, Deus traz os seus sonhos antigos de volta. Restaura tudo na sua casa. Justamente quando a gente escuta a testemunho de muitos irmãos daqui, diz que falavam, não esperava. Quem espera milagre? Estava incrédulo. Estava desanimado, cara. Mas Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim. Fala para você, irmã, Deus não esqueceu de você. Não desista. Deus não esqueceu de você. Não esquecer da sua família, não esquecer. Na hora que você está... Por isso que os milagres, para entender o milagre, não depende da sua força, mas depende da força da promessa de Deus. A promessa de Deus é maior, tem mais força do que o tamanho da sua luta. Porque a sua luta te esmorece, te faz desistir. Mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, queira ou não queira. Queira ou não queira. Essa promessa não tem prazo de validade na sua vida. Ela vai se cumprir. Estou desanimado, ela vai se cumprir. Por isso que o milagre não depende da sua força, mas depende da graça. Não merecia, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque a palavra dele não falha, porque Deus não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu vai se cumprir, no nome de Jesus. Mesmo cansado, mesmo não crendo mais em nada, incrédulo, desanimado, o mais importante, não pare, continua se arrastando, creia, Deus vai fazer, mesmo que você não acredita mais, Ele vai fazer por causa da sua promessa, não por causa de você, Ele vai fazer, não importa como você está, onde você está, Deus é o homem, não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel em suas promessas na sua vida. Tenha fé. Confie. Confie. Não duvide, espere em Deus. Não murmure. Não desiste. Avance para sempre. Sempre avance. Vá para frente. Não estou vendo nada. Não vivo pelo aquilo que eu vejo. Não vivo pela vista. Mas vivo pela... Então, se você vive pela fé, fique em pé. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Se Deus conhece mais de bilhões e bilhões das estrelas, pelo nome, será que vai esquecer de você, querido? Como você se ilude, você tem coragem de dizer que Deus esqueceu de mim, não olha mais para mim. Você comeu açúcar, irmão? Deus não esquece de você. Jamais. Jamais. Mesmo que seu pai e a sua mãe possam esquecer de você. Hoje é dia dos namorados, diz por aí. Mesmo que seu marido esqueça de você.
Mesmo que a sua esposa esqueça de você, que não te dê presente, Deus não esquece de você. Porque Ele é Deus. Nós vamos orar. Último dia da campanha, a gente vai fazer aquele corredor. Tá bom? Que a gente vai levantar um clamor aqui. Eu vou pedir para alguns irmãos para auxiliar aqui. Fazer corredor, por favor. Vamos estar orando, levantando um clamor. Não desista, não desista. Justamente nesse momento que você está desanimado, vontade de desistir tudo, Deus vai te surpreender. Pastor, não estou orando mais.